Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo Sexo e Destino. Hoje vamos ver o capítulo 9 da segunda parte. Rumei junto de Neves para o Instituto de Renovação que Félix dirigia na esfera espiritual. A caminho, reconfortava-me ouvindo o companheiro asserenado, contente. Acompanhava o restabelecimento de Dona Beatriz, nutrindo júbilos novos. Luzia-lhe o olhar povoado de sonhos. E contava-me as surpresas da filha recém-chegada ao plano superior. Afeições de outros tempos, familiares, queridos, chegavam de longe para felicitá-la. Beatriz concluíra a nobre tarefa, dentre as muitas empresas admiráveis, cuja extensão é avaliável apenas na pátria dos espíritos. A tarefa da renovação íntima, obtida às custas de sacrifícios ignorados. As lágrimas vertidas no silêncio, as dores anônimas lhe haviam granjeado paz e luz. Mulher desconhecida no mundo, aparentemente escrava de um marido e de um filho que não a valorizavam. Atingira realizações sublimes em si próprias, deixa passar a moto, entesourando no íntimo riquezas inalienáveis para a imortalidade. De certo, não retornar à alçada à glória angélica, mas tanto quanto era possível, na condição em que renascera, voltara triunfante. Regozijava-me igualmente com as impressões que ouvia e, de propósito, fiz quanto pude para não ser inquirido acerca dos Torres, que, a meu ver, ainda estavam por aproveitar os merecimentos da missionária de abnegação que os servira. Receava embaciar o espelho de otimismo em que as esperanças do amigo se retratavam. Neves, talvez pelas mesmas razões, nada me perguntou em torno do genro e do neto que, sem a guardia maternal, se viam agora entregues a si mesmos. Fomos defrontados pelo instituto que demandávamos o Almas Irmãs, assim chamado pelos fundadores que o levantaram em socorro dos irmãos necessitados de reeducação sexual. Após a desencarnação, exibia plano extenso de construções, conjunto de linhas harmoniosas e simples, ocupando 4 quilômetros quadrados de edifícios e arruamentos, parques e jardins. Autêntica cidade por si. Inalava-se tranquilidade e alegria. Das aleias em verde repousante, flores tangidas pelo vento, figuravam-se acenos de boas-vindas. Rostos sorridentes nos saudavam, de permeio aos semblantes circunspectos que nos lançavam olhares de simpatia. Todas as idades aí se expressavam, nos companheiros de ambos os sexos com os quais renteávamos, satisfeitos. Bloco de casario sugeria universidades reunidas, mas longe de encontrar representantes da psicopatia ligada às perturbações sexuais, eram criaturas de aparência rígida as que nos acolhiam, afetuosas. Neves, que ali aportara dias antes, interpelado por minha curiosidade, esclareceu que a agremiação possuía vasta dependência reservada a enfermos. Entretanto, que eu modificasse qualquer conceituação prévia, com respeito à obra ali desenvolvida, porquanto os verdadeiros alienados, em consequência de alucinações emotivas, trazidas da terra, permaneciam reclusos em manicômios, sob tratamento indicado, sempre que apartados das falanges dementadas nas regiões tenebrosas. Falaremos mais no fim do capítulo. Acrescentou que muitos daqueles que nos cumprimentavam, tranquilos, remanesciam de tragédias passionais intensamente vividas no mundo, todavia, revelavam-se agora pacificados e lúcidos, quais as próprias personalidades humanas, depois de reprimir as crises de insânia, quando se rendem ao desequilíbrio mental. As alucinações, no entanto,
se interromperam de brusco, porque atingíamos o ponto em que nos cabia tomar contato com Félix, antecipadamente avisado quanto à nossa presença. O instrutor, contudo, prevenia-nos da impossibilidade de abraçar-nos, de pronto, aguardar-nos-ia mais tarde na própria residência. Enternecia-nos, entretanto, com grata surpresa. Belino Andrade, amigo que eu não via há precisamente 10 anos, com quem convivera intimamente em atividades outras, ali se achava a fim de iniciar-nos no conhecimento da casa. Abraçou-nos fraternal, como que retomando os esclarecimentos que Neves empreendera. Começou dizendo que pisávamos num hospital-escola de suma importância para os candidatos à reencarnação. Os internados ou estudantes vinham, em maioria, de instâncias purgatoriais, que nós todos conhecemos, né, amigos? Nós vimos nos livros anteriores. Após alijarem as consequências mais imediatas dos vícios e paixões aviltantes por aqueles acalentados no plano físico, rigorosamente examinados, atendiam a critério de seleção, nas paragens de angústia expiatória em que se demoravam. Somente depois de julgados dignos, entravam naquele pouso de refazimento para estações mais ou menos longas de estudo e meditação, pesquisando as causas, observando os efeitos das quedas de natureza afetiva em que se haviam precipitado. Enquanto nos detínhamos em caminhada agradável, Belino prosseguia informando que todos eles, depois de suficientemente instruídos, são recambiados ao domicílio terrestre, onde reencarnam nos ambientes em que faliram. Reencarnam nos ambientes em que faliram. Então nós entendemos aqui, meus amigos, o que se passou na família de Cláudio e de todos os que nós lemos neste capítulo. Estão todos entrelaçados no passado, tanto quanto possível, nas equipes consanguíneas que lhes impuseram prejuízos ou que lhes sofreram os danos. No Almas Irmãs, obtinham a láurea do conhecimento. Na terra, volviam a aplicá-lo, através das dificuldades e tentações da faina material que nos comprovam a assimilação das virtudes adquiridas. Apresentando-nos praças graciosas ou apreciando aspectos da paisagem, Belino comparou as finalidades do educandário ao Centro de Cultura Superior, existentes no mundo, o que confere títulos acadêmicos para o exercício de funções determinadas dentro da especialização profissional, e confrontou a arena terrestre com a esfera na prática, em que os alunos diplomados são impelidos às experiências e aos encargos que lhes fixam o mérito ou demérito. Ali, a mente se rearticula, aprendia, refazia, restaurava, mas de modo geral, sempre no objetivo de retornar ao mundo, a fim de incorporar em si mesma o valor das lições recebidas. Acrescentou que a não serem as reencarnações compulsórias, por motivos prementes, o problema do regresso requeria considerações específicas e preparações adequadas, pela qual muitos companheiros do Almas Irmãs se corporificavam na Terra com programas domésticos pré-estabelecidos, de maneira a hospedarem, com os seus próprios recursos genésicos, os colegas afins. Dali o estabelecimento desses colegas que se lhes indicavam na posição de filhos para o futuro, os reguardavam e defendiam até a ocasião em que lhes fosse possível mergulhar no berço terreno, constituindo-se dessa forma famílias inteiras em edificações e provas redentoras que no fundo representavam espiritualmente o trabalho do Instituto entre os homens, qual ocorre a múltiplas
organizações congêneres e a numerosas associações outras consagradas à regeneração e ao progresso da alma nas esferas da ação espiritual que circulam na Terra. Então, deduzimos aqui que esses personagens, Aracélia, Marita, Marina, Cláudio, né, todos eles fizeram parte no passado de relações também doentes, faliram, voltaram para esta oportunidade descrita aqui. Alguns outros faliram novamente, apesar de terem sempre oportunidade de reparar os erros, muitas vezes na própria encarnação, como estamos vendo Cláudio superar. Continuando. Aquele hospital-escola qualificava-se dessa maneira na condição de posto avançado da espiritualidade construtiva, sustentando permanente contato com a vida humana. Cada individualidade reencarnada, com vínculos no almas irmãs, ali se encontra convenientemente fichada, com todo o histórico do que está realizando na reencarnação obtida, no qual se lhes vê o balanço dos créditos conquistados e dos débitos contraídos, balanço esse que é examinável a qualquer momento, para efeito de auxílio maior ou menor aos interessados, segundo a lealdade que demonstrem nas desincumbências das obrigações a que se empenharam e conforme o esforço espontâneo que revelem na construção do bem geral. Indaguei de Belino se conhecia a média geral de aproveitamento na comunidade e ele informou que sim, acentuando que 82 anos de existência, o Almas Irmãs, que detinha habitualmente uma população oscilante de 5 a 6 mil pessoas, apontava o coeficiente de cada 100 estudantes 18 vitoriosos nos compromissos de reencarnação, 22 melhorados, 26 muito imperfeitamente melhorados e 34 onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. Números preocupantes, não é, meus amigos? Depois falaremos disso. A minha nova inquirição sobre os fracassados eram readmitidos, informou que ninguém na Terra consegue avaliar a expectativa, a ternura, o esforço e o sacrifício com que os amigos desencarnados torcem pelo triunfo ou pelo aprimoramento parcial dos afeiçoados em serviço no mundo, e nem imaginar a desolação que lhes sacode o ânimo quando não logram abraçá-los de volta, mesmo ligeiramente renovados, para o suspirado convívio. Noticiou que os companheiros em malogro positivo, após a desencarnação, passam automaticamente às zonas inferiores, lá aqueles umbrais que nós já conhecemos, onde por vezes ainda se demoram por muito tempo em desequilíbrio ou devassidão, conquanto nunca percam o devotamento dos amigos ali domiciliados, que intercedem por eles junto a colônias dedicadas a outros tipos de assistência. Sabia, porém, de casos pertinentes a vários rematriculados depois dessas refregas. Em compensação, exaltou os prêmios atribuídos aos vencedores, os aprendizes que se laureiam através do aproveitamento substancial dos recursos fornecidos pela organização. Aí se honram com admiráveis oportunidades de trabalho em instâncias superiores, conforme os desejos que expressem. Atingíramos, entretanto, comprido agregado de edifícios, nos quais Andrade informou estarem localizadas diversas atividades de instrução. Iniciamos vistoria afetuosa. Os salões de aula comoviam pelas revelações e os professores pela simpatia, o sexo por tema central merecendo o maior apreço.
Os alunos contemplavam gravuras e croquis que configuravam implementos do sexo, com o interesse carinhoso de quem se enternece ante o colo maternal e com a atenção de quem agradece concessões divinas. Todos nos acolhiam, denotando cordialidade, sem que a nossa passagem lhes alterasse a aplicação. Contudo, é de salientar a emoção que me empolgava ao observar o crescendo de veneração com que o sexo era homenageado nas diversas faculdades de ensino, pesquisando e enobrecido nas cadeiras diferentes, matérias professadas em regimes de especialização, cada qual atendida em construção apropriada. Sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução, sexo e penologia e outras discriminações. Disse Andrade que todas as disciplinas são frequentadas por grande cópia de alunos e, tentando saber em quais delas se inscrevia o número mais extenso, viera a saber que o assunto era de sexo e maternidade e sexo e penologia. Retiam proeminência franca. O primeiro reúne centenas de criaturas que se endereçam aos ajustes do lar na terra, e no segundo enfeixe enorme quantidade de espíritos conscientes que examinam a melhor maneira de infligirem a si próprios determinadas inibições para se corrigirem de hábitos deprimentes no curso da reencarnação a que se dirigem. Muitos chegam a deixar escritas nos arquivos da casa as sentenças que lavram contra si mesmos antes de se envolverem nas provações que consideram necessárias ao aperfeiçoamento e felicidade que demandam. Então, quando uma pessoa diz, ai, que mal eu fiz para merecer isto ou aquilo, em relação às suas parcerias emocionais, à sua sexualidade, devemos lembrar que a pessoa deixa por escrito que ela mesma pediu tal e qual dificuldade para que ela possa se emendar dos vícios que tenha nessa área. Tornam-se as elucidações de Belino cada vez mais interessantes e refletia, de minha parte, na extensão das obras da cidade espiritual em que me achava. Há 15 anos, longe de conhecer-lhe todos os monumentos de benemerência e cultura, quando alcançamos a residência do diretor. Félix, em companhia do irmão Regis, que nos apresentou por substituto eventual dele, acolheu-nos amavelmente. Admirei-me. Não parecia o amigo que se apequenava no rio para compartilhar-nos o trabalho. Reverenciado e querido, era ali distinguido dignatário do conhecimento superior, a quem a administração de nosso lar delegara responsabilidades vultosas. Dirigente e comandante, pai e irmão. O ambiente no gabinete em que nos alojara, afetuoso, resumava simplicidade sem negligência, conforto sem luxo. Por trás da poltrona singela de que se servia, salientava-se tela de proporções avantajadas, na qual a mão do pintor exímio gravava o retrato de nobre matrona em prece nas regiões inferiores. A venerável mulher elevava os braços para o céu plúmbeo, que filtrava revérberos de luz, qual se lhe respondesse às rogativas. Em torno dela, magotes de espíritos conturbados a se rojarem no solo, taciturnos, entre consolados e estarrecidos. Registrando-nos o assombro, Félix explicou que conservava naquela obra de arte a lembrança de magnânima servidora do Cristo, desconhecida entre os homens, consagrada no mundo espiritual ao socorro de corações mergulhados nas trevas. Visitava as furnas de expiações pungentes, às vezes sozinha, e de outras acompanhada por equipes de colaboradores, amparando, reconfortando. Adotava criminosos desencarnados por filhos da alma, infundia-lhes o ideal da regeneração, levantando-os e instruindo-os. De quando em quando ele, Félix, ia vê-la no asilo maternal
que ainda hoje a abnegada educadora sustenta nas regiões sombrias por almenara de amor. Prosseguiu relatando que nesse abrigo permanecem frequentemente mais de 1000 hóspedes, sempre substituídos, de vez que a benfeitora afetua o encaminhamento constante dos recolhidos a escolas beneméritas com vistas à reencarnação na terra ou a estágios de retificação em outras paragens. Informou dever a ela, que nomeava por irmã Damiana, o primeiro contato com a verdade, 80 anos antes. Guardava aquele quadro confeccionado a pedido dele próprio para não se esquecer, nas horas de supremas decisões, nas responsabilidades e encargos de que fora investido, da lama em que um dia se afundara e de que se via arrebatado por aquela missionária engrandecida no espaço a serviço dos infelizes. Faço aqui novamente um parágrafo. Meus amigos, muitos de nós podem considerar que tais pessoas que nós vimos descritas nesse livro não merecem o carinho que nós vemos ser dispensado. Mas vemos agora aqui o exemplo. O próprio Félix, há 80 anos, estava nesse lamaçal. E hoje quem ele é? Ele é um protetor de tantos. Então todos merecem atenção, porque todos chegarão à luz. Jesus disse, nenhuma ovelha será perdida. Mas cabe a cada um de nós auxiliar, sem criticar, amparar, estimular a evolução. Críticas de nada valem, só servem para agravar as vibrações desses infelizes. Vamos continuar. Neves, porém, imprimiu novo rumo à palestra, colocando em relevo a satisfação de que nos sentimos possuídos com a revista proveitosa nos órgãos de ensino que acabávamos de realizar, e os apontamentos se voltaram para as questões do sexo que no Almas Irmãs assumiam aspectos inusitados. O irmão Regis explicou que também se surpreendera a princípio com o respeito profundo ali dedicado aos estudos do sexo, em vista da desconsideração com que autoridades políticas, religiosas, sociais, terrestres habitualmente o menoscabam, ressalvadas as exceções. E sublinhou com humor que nós, os homens, somos contraditórios quando reencarnados, porquanto estamos sempre ávidos de consertar uma tomada de desajuste e queremos sonegar a Deus o direito de socorrer e reabilitar os seus filhos em desequilíbrio emotivo. Não é verdade, amigos? O anfitrião, explanando as ideias que nós, os presentes, aventávamos, historiou em síntese que na espiritualidade superior o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea, definição unilateral que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas, herdadas do comportamento animal, entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana. O sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com o sentimento, com o raciocínio, com as faculdades outras, até agora, menos aplicadas nas técnicas de experiência humana. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória, e o parceiro que lesa o outro até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes, passa a responder por dívida justa. Todo desmando sexual danificando consciências reclama corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. Homem que abandone a companheira sem razão, ou mulher que assim proceda,
gerando desregramentos passionais na vítima, cria certo ônus kármico no próprio caminho, pois ninguém causa prejuízo a outrem sem embaraçar a si mesmo. Vaticinou que a Terra, a pouco e pouco, renovará princípios e conceitos, diretriz e legislação em matéria de sexo, sob a inspiração da ciência, que situará o problema das relações sexuais no lugar que lhe é próprio. Empenhou-se a repetir que na crosta planetária os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, ponderou que isso não define a realidade integral, porquanto regendo esses marcos permanece um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar presentemente que a masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana. Do ponto de vista psicológico, homens e mulheres em espírito apresentam certa percentagem, mais ou menos elevada, de característicos viris e feminis em cada indivíduo, o que não assegura a possibilidade de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Tendo Neves formulado consultas sobre homossexuais, Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, ou seja, no seu sexo espiritual inverso, seja no domínio das lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Referiu ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retomar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação, aditando que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se, nunca sob a destinação do mal, o que nos constrange a reconhecer que os delitos, sejam quais sejam, em quaisquer posições, correm por nossa conta. À vista disso, destacou que nos foros da justiça divina, em todos os distritos da espiritualidade superior, as personalidades humanas taxadas por anormais são consideradas tão carecentes de proteção quanto as outras, que desfrutam a existência garantidas pelas regalias da normalidade, segundo a opinião dos homens. Normalidade segundo a opinião dos homens, observando-se que as faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado às culpas das pessoas tidas por normais, notando-se ainda que, em muitos casos, os desatinos das pessoas supostamente normais são consideravelmente agravados por menos justificável perante as acomodações e primazias que usufruem no clima estável da maioria. E a ligeira pergunta que arrisquei sobre preceitos e preconceitos vigentes na Terra, no que tange ao assunto, Félix ponderou, respeitoso, que os homens não podem efetivamente alterar de chofre as leis morais em que se regem, sob pena de precipitar a humanidade em dissolução. Entendendo-se que os espíritos ainda ignorantes ou animalizados, por enquanto em maioria no seio de todas as nações terrestres, estão invariavelmente decididos a usurpar liberalidades prematuras para converter os valores sublimes do amor em criminalidade e devassidão. Acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados ao pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a perseguição,
a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidades de mentir incessantemente para poderem viver sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. A conversação era fascinante, mas um companheiro de serviço veio avisar que Dona Beatriz se achava pronta a receber-nos. Demandamos o interior. O chefe apresentou-nos duas senhoras que lhe partilhavam o refúgio doméstico, Sara e Priscila, que lhes haviam sido irmãs consanguíneas na terra, ambas de cativante simpatia e lhaneza de trato. Notificou Félix que, a princípio, ali morava junto de colaboradores afeiçoados. No entanto, nos anos últimos, conseguira que as duas manas, servindo em outros setores, se transferissem para o Almas Irmãs, a fim de trabalharem juntos, preparando o futuro. Remanesceriam os três de família, cujos membros em quase todo o conjunto se achavam novamente domiciliados na esfera física. E aparteando, Sara chasqueou, afiançando que não se demoraria a tomar o mesmo rumo. Parando de trecho a trecho, para conhecer minudências do extenso átrio que atravessávamos, fiquei sabendo que o Instituto sustenta zonas residenciais além dos edifícios reservados à administração, ao ensino, à subsistência e à hospitalização transitória. Aí se acomodam famílias inteiras, casais, espíritos em conjunções afetivas, repúblicas de estudiosos que visitam ou recebem amigos de outras organizações e de outras plagas, efetuando excursões edificantes e recreativas ou atendendo a empresas artísticas e assistenciais de permeio com as obrigações de rotina. Satisfazendo-nos as inquirições, Félix informou que Marita se encontrava naquele mesmo sítio, internada num parque destinado a convalescentes. Todavia, não nos encorajou o impulso de revê-la. Assim, de imediato, a face de achar-se bastante traumatizada, conquanto tranquila. A desencarnação precoce, acarretada de prejuízos. Ele, porém, rogara de orientadores amigos as possíveis concessões, a fim de que fosse reposta com urgência no ambiente familiar no Rio, de modo a que não se perdessem medidas de andamento para o resgate do pretérito. Vocês estão vendo? Marita vai reencarnar em breve, para ela seguir com a proposta que ela tinha antes de todo esse incidente. Seguindo, o decesso prematuro representara fundo golpe no programa estabelecido ali no Almas Irmãs, anos antes. Contudo, nutria a esperança de reparar as brechas, restituindo ao convívio dos entes caros pela reencarnação de emergência. Como o texto está em amarelo, nós vamos falar dele mais no fim. Dessa forma, aproveitaria a oportunidade e clima de serviço, a maneira de operário que muda de máquina sem se afastar da oficina. O processo alusivo ao retorno tramitava desde a véspera os órgãos competentes, pelo que não julgava oportuno interessá-la em assuntos suscetíveis de lhe modificarem a mente, voltada para o retudo doméstico. Neves abordou a tese referente ao dia determinado para a desencarnação, defendida por alguns religiosos na terra, ao que Félix enunciou. Sim, não nos é lícito desacreditar os ensinamentos religiosos. Há planos pré-fixados e ocasiões previstas com relativa exatidão para o desperecimento do veículo físico. No entanto, os interessados costumam alterá-los, seja melhorando ou piorando a própria situação. Tempo é comparável a crédito que um estabelecimento bancário empresta ou retira, segundo as atitudes e diretrizes do devedor. Não podemos assim olvidar que a consciência é livre para pensar e agir,
tanto nas áreas físicas quanto nas espirituais, mesmo quando jungida às consequências do passado culposo. E sorrindo rematou: qualquer dia é dia de criar destino ou reconstituir destino, de vez que todos somos consciências responsáveis. Nesse interim, fomos defrontados pelo aposento da senhora recém-desencarnada, a quem Sara e Priscila dispensavam cuidados especiais. Beatriz remoçara, olhe só, tão poucos dias. No semblante, a circunspecção que lhe conhecíamos, mas nos olhos o clarão juvenil da criatura que retoma aspirações de há muito esmaecidas. Neves aproximou-me, conversamos, declarara-se encantada, agradecida aos hospedeiros. Falava como se estivesse num lar de pessoas desconhecidas, sem suspeitar das atenções que recebera de Félix antes de liberar-se do corpo enfermiço. A palestra deslizou sobre os patins da ternura recíproca. Ela, reconhecida, e os anfitriões satisfeitos. Assuntos numerosos vieram à baila. Notava-se que Félix se empenhava em distraí-la, desentranhando-lhe o pensamento fincado no antigo lar. Todos nos esforçávamos por induzi-la a esquecimento construtivo. Entretanto, mesmo assim, adivinhando-nos a fase terminal do reencontro, aquele coração generoso de mulher não deixou de se patentear, lembrando a Neves que, até aquele momento, ainda não obtivera qualquer notícia da mãezinha que os precedera no mundo espiritual. Tantos anos antes, como também rogava para que os circunstantes ou favorecessem com a visita da primeira oportunidade a casa que ficara na terra. Discípula aplicada no ambiente renovador em que se reconhecia, solicitou com os olhos marejados de pranto que lhe desculpássemos o apego à retaguarda, mas isso acontecia, acentuou com humildade e grandeza de alma, porque acreditava ter sido no mundo imensamente feliz, entre as mulheres mais felizes, ao lado de um esposo que, na apreciação dela, era dos companheiros mais leais do mundo, pai do melhor dos filhos. A noite avançara. Neves confortou-a, propiciando-lhe esperanças, e enquanto nos despedíamos, demandando o repouso, refleti na transformação do amigo que aprendera a colocar o amor por cima de mágoas recalcadas, a endereçar afetuoso sorriso para a filha confiante, adiando a verdade para o momento oportuno. Beatriz é filha do Félix. Observações. Muita coisa nesse capítulo. Não sei se eu vi tudo, mas eu conto sempre com vocês para me destacarem o que eu deixei para trás. Vamos lá. André nos fala da pequena cidade destinada ao amparo dos que sofrem os distúrbios da sexualidade. E Neves explica. A agremiação possuía vasta dependência reservada a enfermos. Entretanto, que como eu modificasse qualquer conceituação prévia com respeito à obra ali desenvolvida, porquanto os verdadeiros alienados, em consequência de alucinações emotivas trazidas da terra, permaneciam reclusos em manicômios, sob tratamento indicado, sempre que apartados das falanges dementadas das regiões tenebrosas. Vemos aqui, então, meus amigos, a gravidade das consequências. Felizmente, há amparo e tratamento, assim como o resgate dos que caem nos umbrais. Então, essas pessoas têm os mais variados caminhos. Parece que, invariavelmente, eles vão para os umbrais e de lá são resgatados e acolhidos segundo as possibilidades e necessidades. 2. É preciso sempre superar as provas. Esses espíritos recuperados e instruídos precisam voltar para os locais onde faliram, conviver com as mesmas pessoas e superar, vencendo as situações em que faliram antes. No Almas Irmãs, obtinham a láurea do conhecimento, na terra volviam a aplicá-lo, através das dificuldades e tentações da faina material
que nos comprovam a assimilação das atitudes adquiridas. Então, nós erramos, vamos para o plano espiritual, ali temos a recuperação, o treinamento, a superação. Precisamos voltar à Terra e provar. Por isso que é mundo de prova. Nós temos que provar para nós mesmos que passamos pela mesma situação e dessa vez não erramos. Porque se errarmos, tudo começa outra vez. Vemos a importância do Hospital Escola, que na década de 50 do século XX já contava com mais de 80 anos de existência. O Almas Irmãs, que detinha atualmente uma população oscilante de 5 a 6 mil pessoas. E certamente não deve ser o único do gênero no plano espiritual, mas vemos que os internos, apesar das oportunidades e dos conhecimentos, poucos vencem as provas. Apontava, lembro mais uma vez, o texto em amarelo é cópia do original. Apontava no coeficiente de cada 100 estudantes, apenas 18 eram vitoriosos, 18%, nos compromissos da reencarnação. 22 melhoravam um pouquinho, 26 muito imperfeitamente melhorados e 34 onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. Quer dizer, assumia novas dívidas em cima das que ele já tinha. 60% perdia a oportunidade de recuperar-se plenamente. E 34% faziam mais dívidas. É difícil. Que isso nos sirva de estímulo para que possamos perseverar em nossas provas e sermos aprovados nessa situação, não é verdade? Seguindo, não se fala em leis, em casamentos, mas sentimentos. Qualquer ligação sexual instalada no campo emotivo engendra sistemas de compensação vibratória e o parceiro que lesa o outro até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes passa a responder por dívida justa. Então, uma situação qualquer que leve uma pessoa à prostituição é dívida. A pessoa caiu por conta dele. Uma situação dessa que leva o parceiro ao suicídio é dívida. Entendeu? Tudo que se faz pela emoção, o problema é sentimento. Não falou aqui ir lá no cartório casar. Não. Você lesa pelo envolvimento, pela cativação. Se você cativa o outro, se você sensibiliza o outro que passa a te amar e há um erro, consequência disso, tem que ser reajustado. Seguindo, importante entender a própria ciência terrena a proclamar presentemente que a masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana. É preciso entender e respeitar as posições sexuais psicológicas e não físicas. As pessoas, quem tem o sexo é o espírito e nem sempre o corpo é do mesmo sexo. E os motivos para isso são variados. Inclusive, alguns que pedem essa inversão sexual para que possam ser mais capacitados para missões em que ele não deverá casar, em que ele não deverá ter uma tendência sexual mais acentuada que venha a atrapalhar a sua missão. Ou seja, os motivos são dos mais variados e não cabe a ninguém julgar tais situações. Seguindo, e mais explicitamente nos diz que nascem em sexo físico diferente do sexo psicológico que tenham. Ele explica, tendo Neves formulado consultas sobre os homossexuais,
Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, em sexo inverso ao do espírito, seja no domínio das lides expiatórias, porque cometeu algum erro naquele sexo, no sexo que ele tem como espírito, ou em obediência a tarefas específicas que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Quer dizer, o texto a seguir disse o que eu já tinha dito. Eu demoro muito tempo para fazer a leitura e eu me esqueço. Continuando. Marita tinha um projeto a ser cumprido na família. O desencarne não era previsto inicialmente. O decesso prematuro representava fundo golpe no programa estabelecido ali, no Almas Irmãs, anos antes. Contudo, nutria a esperança de reparar as brechas, restituindo-a ao convívio dos entes caros pela reencarnação de emergência. Provavelmente nascerá filha da irmã ou neta. Quem sabe sabemos mais adiante, não é? E falando sobre as datas prefixadas para desencarne, nos explicam: há sim planos prefixados e ocasiões previstas com relativa exatidão para o desperecimento do veículo físico. No entanto, os interessados costumam alterá-los, seja melhorando ou piorando a própria situação. Tempo é comparável a crédito de um estabelecimento bancário. Empresta ou retira segundo as atitudes e diretrizes do devedor. Então, podemos antecipar nosso desencarne, seja por imprudências ou vícios, e também adiar os desencarnes por necessidades de trabalho. Concluímos mais um capítulo com muita alegria, um capítulo muito rico, muito cheio de ensinamento. Deixo aqui meu contato e eu espero que todos vocês me ajudem no entendimento melhor dessas lições. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.